Reflexões sobre a espiritualidade e a projeção astral. Olá, amigos! Desta vez, eu, Alexei Bueno, irei falar de um aspecto mais filosófico e reflexivo da projeção astral. Aspecto este que considero tão importante quanto a prática e a leitura deste tão interessante tema. Penso, logo existo. É o que disse o famoso filósofo Descartes. Mas o que ele estaria dizendo quando refletimos sobre uma perspectiva espiritualista e metafísica? Trata-se do aspecto da dualidade do ser humano. Mente, corpo, corpo-espírito, ou corpo-alma, e assim por diante. É nesta questão do dualismo do ser humano que tem por base toda a espiritualidade. E isto deveria ser tema de reflexão contínua para aqueles que se consideram espiritualistas. René Descartes acreditava em mente e corpo como entidades separadas, apesar de a ciência atual divulgar apenas a questão do discurso do método, que também foi proposto por este revolucionário filósofo. A ciência tem consigo uma espécie de dogma de que a mente é resultado de um produto produzido pelo cérebro, tal como o suor é um produto produzido pela pele. Para a ciência, a consciência é um subproduto dos neurônios e os materialistas não dão importância para as experiências subjetivas, a exemplo das experiências fora do corpo. Mas não há provas científicas que comprovem que nossos neurônios produzem a consciência e muito menos como este processo ocorre. A consciência ou autoconsciência, que é a percepção que temos de nós mesmos, do ambiente, de nosso mundo subjetivo, nunca foi completamente explicada. Mas o cérebro definitivamente é o órgão físico que nós, consciências, utilizamos para nos manifestarmos em um corpo biológico. Na informática, temos o conceito de interface, que é o componente que interliga o ser humano à máquina. Numa interface gráfica, para citar um exemplo, podemos clicar num botão e a máquina gravar um arquivo num HD, num pendrive. Então, o botão é a interface ou o intermediário entre nós, seres humanos, e o HD, ou seja, a máquina. Da mesma forma, nosso cérebro é a nossa interface que proporciona para nós, consciências, interagirmos com o corpo físico. Também fazendo outro comparativo com a informática, a consciência ou espírito seria como um software, ou seja, a parte inteligente que tem o controle dos comandos, enquanto o nosso corpo físico, biológico, é o hardware que responde atendendo aos comandos, aos nossos comandos do espírito, permitindo assim que atuemos no plano físico. Sobre nossa consciência, pouco podemos afirmar. Trata-se de algo difícil de compreender a ponto de considerarmos ela de origem até mesmo divina, espiritual, não física. Platão acreditava que só temos autoconsciência, ou seja, a consciência de nossa própria existência, porque somos uma alma que é imaterial e imortal. Somos a alma e, portanto, como entidades imateriais que somos, necessitamos de uma interface ou sistema nervoso para atuarmos no corpo físico. E provavelmente um sistema energético, talvez nossos chakras, para atuarmos também em outros veículos ou corpos de matéria progressivamente mais sutil. A alma é o gerador da consciência. Somos nós, que, sendo imaterial, não está sujeita à influência do tempo e, portanto,
é imortal. Nada pode destruir a alma ou a consciência, mas ela necessita da matéria para poder se manifestar e existir dentro do que entendemos como existência. Todos os filósofos da antiguidade, todas as religiões e escolas iniciáticas estão de acordo que o ser humano tem uma natureza dual, ou seja, é uma dualidade. Tem ele um corpo, feito de substância material, e uma mente de natureza espiritual, portanto imaterial. Porém, o materialista se ocupa apenas da parcela física do ser humano e da natureza. Para o espiritualista, nosso cérebro, nosso corpo físico, é como um aparelho de rádio, sendo que nossa consciência é a transmissão das ondas. É claro que um cérebro defeituoso, assim como um rádio estragado, não irá funcionar a contento. Mas isto não invalida o fato de que a consciência está fora do cérebro, assim como a estação transmissora está fora do rádio e o rádio realiza a sintonia servindo de interface para a estação radiofônica. As experiências de quase morte estão provando para a ciência de maneira muito mais objetiva que a consciência não reside no cérebro, que ela pode existir fora dele, ou seja, fora do corpo. E sabem onde é que a projeção astral entra nessa reflexão toda? Sem a questão da projeção astral, ficaríamos apenas no campo da filosofia, da metafísica ou mesmo da religião. A projeção astral, muito mais do que apenas uma vivência extrafísica, visa validar ou corroborar toda esta questão em primeira pessoa. Mais do que relatos de fiz isto fora do corpo, fiz aquilo, a projeção astral tem, ou pelo menos deveria ter, como um dos principais pontos nos levar a reflexões profundas, ao crescimento consciencial e espiritual, tal como uma verdadeira ferramenta evolutiva. Reflitam sobre isto, sobre o significado prático que as temáticas da projeção astral nos trazem, ou que deveriam trazer para o estudante ou praticante do tema. E são essas as reflexões que deixo vocês para refletirem. E finalizo este vídeo desejando ótimos estudos a todos, ótimas reflexões e um abraço. Até a próxima, pessoal!